Ajeitei a imagem. Já entrou? Vai ter chamar? Não. Ele vai entrar na nossa. Manda mensagem pra ele. Manda mensagem pra ele. Já tá na live? Já, mas não entrou ninguém ainda. Ó. Mas já tá transmitido. Vou tirar a cara da cabeça. Entrou. O Wellington entrou. Então aí ele vai pedir pra participar e tem que autorizar. Tá, você tem que virar. Oba! Fala, Rodolfo. Bom, gente. Tudo bem, graças a Deus. E contigo? Aqui tá bem. Ocorreu uma situação que nós vamos falar hoje. É? A Graça tava muito cansada, cara, e não queria fazer nada, 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 nada. Tudo bem, minha linda? Beleza? Cara, vai ficar até a Carol chegar. Davi tá comendo. Cachorro quente. Tá comendo, né? Tudo Cachorro certo, quente. Rodolfo? Tudo bem. Agora, Vi graças que a já Deus. entrou algumas pessoas aqui que vão estar provavelmente nos acompanhando, né? Tá aqui o Cláudio, o Éder, o Ademir, né? Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa live, pessoal. Nossa Gustavo, ideia. Gustavo, né? Gislaine. A Gislaine. Oi, Gislaine, tudo bem? Paz de Jesus. Deus abençoe, Ademir, paz de Jesus. Lohane, que legal tê-los aí conosco. Cláudio, que bacana, né? Acho que nós temos um grande objetivo nesta noite, que é falar sobre família, mais focado nos filhos, né? E que interessante, né? 2 famílias com 3 filhos cada um, né? Rodolfo e Carol, o Wellington e Geisiane aqui. Que bacana, né, amor? Gostoso estarmos juntos nessa noite mais uma vez. Sim. E aí, como você? O que nós já podemos. Podemos iniciar aqui. A Carol não vai participar agora, ou Rodolfo? Não vai entrar? Ela vai chegar, ela tá aqui já. Né? Sim. Tá bom. Tá ok. Então, como eu disse, a Clara Pessoal, tava muito Demir, cansada. seja bem-vindo, Demir. Legal. Qualquer dia vocês vão entrar na live. A Gislaine também, ó. Vocês entrem na live aí conosco. Rapaz. Bacana. Vamos abordar o tema de hoje, então. Tá bom. Acredito que, como o tema de hoje é filhos, Rodolfo, eu fiz questão de mudar assim, de trazer um pouquinho mais para a nossa introdução aquilo que, de fato, embasa a nossa busca em ser pais melhores, né? A nossa busca em ser pais que educam os filhos, que cuidam dos filhos e que, de alguma forma, se dedicam para ter filhos, né? Eu vejo assim, o quanto que essas crianças mudaram as nossas vidas, né? As nossas vidas, pelo menos aqui em casa, quanto que é uma delícia aí de vocês também, acredito que é assim, né? Quanto que é importante para nós os filhos, né? Mas nós sabemos que é uma grande responsabilidade tê-los, né? Não é algo, uma aventura, né? Não, é uma responsabilidade. E eu queria começar, então, o nosso bate-papo linkado àquilo que é a nossa experiência. Por quê? Porque a palavra de Deus vai nos dizer lá em Gênesis, né, e para quem está nos acompanhando aí, que está a fim de ver se falar um pouco sobre esse bate-papo de família, né, a palavra de Deus lá em Gênesis vai dizer que Deus abençoou, né, primeiro, Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher, né? Gênesis no capítulo 1, no versículo 27. No versículo 28 vai dizer, Deus os abençoou
e disse, né, a eles: multiplicai-vos, enchei a terra, submetei-a, né? Então, assim, é um pedido de Deus, né? Deus pediu, né? Multiplicai-vos, né? Enchei a terra, né? E olha que interessante, né? Porque nós estamos vivendo um momento onde se fala tanto para que não se tenha filhos, né? E se prega tanto isso, né? Mídia, os meios de comunicação nos traz tanto um viés de que ter filho economicamente não é viável, né? Toma cuidado aí, Carol, seja bem-vinda aí na nossa conversa. Oi, pessoal. Estávamos aqui justamente ajustando filhos. É isso aí. Se fala tanto, né? Estou falando aqui, Carol, introduzindo com o Rodolfo e com o pessoal que está nos acompanhando. E a palavra de Deus nos fala isso, né? Deus, então, nos diz: crescei, né? Enchei a terra, multiplicai-vos, enchei a terra, né? Então, assim, esse é um pedido de Deus. É um pedido do nosso Senhor, né? E eu vejo assim, quem está nos acompanhando, eu acredito que é justo saber disso, né? Saber que nós estamos aqui, e eu vou falar por mim, pela Geisiane, depois vocês podem falar por vocês aí. Nós estamos aqui falando de filhos porque nós acreditamos que esse é um chamado para aqueles que são vocacionados ao casamento. Isso é um chamado, né, amor? Nós temos essa certeza de que isso é um chamado a essa vivência de multiplicar mesmo, né? De fato, colocar os filhos aí, assumindo, lógico, a responsabilidade de ser pai, né, da maternidade, da paternidade, né, assumindo isso, e com este viés, logicamente, mas na certeza de que nós estamos respondendo a um chamado, né? Eu vejo aqui dentro de casa, desde da primeira filha, que é a Maria Beatriz, até o Francisco agora, é assim que nós nos sentimos, né, respondendo a um chamado. E aí ainda, já que nós estamos falando por esse lado aqui, né, falando um pouco daquilo que a palavra de Deus nos diz, eu fui buscar no Catecismo da Igreja Católica, e aí para quem está nos acompanhando, né, se tiver aqui algum irmão evangélico nos acompanhando, seja muito bem-vindo. Né? Nós acreditamos que o Deus que nos pede para multiplicar é o mesmo Deus que te pede para multiplicar também. Aqui o bate-papo é sobre família, só que a nossa igreja tem um caminho, né? E o Catecismo da Igreja Católica ele nos ajuda nesse viés de entendimento daquilo que é essa responsabilidade aí, né? E o Catecismo da Igreja Católica no número 23, né, 2366 ou 2366, depende aí quem tem a forma de olhar para o catecismo, ele vai falar que a fecundidade é um dom, é um fim, é o fim do matrimônio. Porque o amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. Olha que lindo isso, né? O amor conjugal, então o amor meu e da Geisiane, ele tende a naturalmente ser fecundo, né? Para quem está nos acompanhando, né? Principalmente os casais aqui que estão nos acompanhando, o amor natural, o amor conjugal, ele tende a naturalmente ser fecundo. O filho não vem de fora acrescentar-se ao amor mútuo dos esposos. Surge no próprio âmago dessa doação mútua. Isso é lindo demais, né, da gente entender. É por isso que eu falei, né, nós vamos falar de filho, mas na minha introdução aqui, eu sei que o nosso bate-papo ele é rápido, né, eu queria trazer um pouquinho dessa essência. Estava falando com a Geisiane, falei, poxa, as pessoas que estão nos vendo, que é um direito, né, nós passarmos isso, né, dizer que nós acreditamos num Deus que nos pede para multiplicar, e o catecismo vem nos falar que o amor conjugal tende a naturalmente a ser fecundo. Meu Sim. Amor da Geisiane tende a naturalmente a ser fecundo. Isso é lindo, né? Isso é muito propício. Enquanto você falava aí, né? Você falava de um chamado. E eu costumo falar que é uma missão, né? E eu acho que vocês estão assistindo aí a gente, eu até abro enquanto eu vou falando aqui, eu abro esse parênteses, se vocês puderem, escreva aí o que vocês acham, gente, né? A Ana já deu oi, a Sheila tá aí, a Fábio entrou agora, gente! A Fábio é uma super mega mãe, tá? Ela tá na sua quinta bênção.
Que Viu? legal. Fábio Corbanês está aí com a gente. Amamos você, minha flor, que saudade. E nós estamos aqui falando dessas bênçãos mesmo, né? E quando você falava, para mim é missão, né? Esse chamado é uma missão. E quando você recebe uma missão, vamos falar na linguagem aí, né? Missão dada, missão Cumprida, né? cumprida, né? Então, o que que eu faço para cumprir essa missão? Entende? Quantas missões Deus está nos confiando, né? Porque cada uma é única. Eu acho que a gente aqui com 3, a Fábio aí com 5, e mesmo quem tem um, sabe o quanto é Ou quem tá individual. vindo um, né? No caso do Ademir, né? Tá vindo. Tá chegando, viu? E você vai ver o quanto essa missão é um ser individual. É diferente da gente, é diferente do outro. E quando vem o segundo é diferente, o terceiro é diferente, né? E é uma missão muito diferente. E aí você falava de missão e eu peguei o catecismo aqui ao mesmo tempo com você, porque você citou o 2366 e o 2367, ele fala que chamados a dar vida, os esposos participam do poder criador e da paternidade de Deus. Eu acho isso fantástico. Perfeito. Quando eu costumo falar com mães, né? Eu falo, olha, não importa a condição que está o seu filho hoje. Oi, Sheila, tá dando tchauzinho pra gente, né? A mãe das princesas. Não importa a condição que está o seu filho hoje, porque eu sei que muitos pais sofrem com os filhos. Pais que sofreram perda de filhos, né? Não no ventre, como foi o caso de vocês, mas até mesmo em vida. Mas uma coisa que eu costumo sempre falar para mães, o seu ventre foi iluminado. Pode ser que você uma gestação e a perdeu e até hoje Deus não pôde te dar a benção de novo. Mas o seu ventre foi iluminado por um poder incompreensível, que é este aqui, o poder criador e da paternidade de Deus. Então, realmente, é muito bom que você começou com isso, porque para a gente entender que aqui falando, nós vamos falar dos percalços aqui um pouquinho, trocar ideia, mas entender tudo isso como um propósito, um chamado, uma missão, algo muito maior, nos ajuda a entender por onde andar. Nos ajuda a ter forças para seguir, né? Com certeza. Se você virar a página aí do Catecismo, para quem talvez esteja nos acompanhando, está com o Catecismo, no número 2373, vai ter algo bem legal e acho que é sobre isso que nós vamos falar. Foi isso que eu quis encontrar no Catecismo, né? A Sagrada Escritura é a prática tradicional, e a prática tradicional da Igreja venha nas famílias numerosas um sinal da bênção divina e da generosidade dos pais, né? Eu acho que é bem nessa linha, né? Eu falei, poxa, vamos encontrar alguma coisa que nos dê embasamento para chegar nesse assunto, né? Por quê, né? Eu estava até falando para o Rodolfo, muitas famílias hoje não quer saber de filhos, economicamente não é viável, tantas outras coisas. Mas nós aqui, nós estamos falando de filhos. Nós estamos falando de ter filhos, de como é ter filhos, dos percalços em ter o primeiro, o segundo, no nosso caso, né? Não podemos falar da experiência do terceiro, do quinto, né, amor? Até, né? Eu e a Geisiane, quando casamos, nós falávamos que queríamos ter 5 filhos, né? Essa foi uma proposta, né, amor? Depois pode falar, amor, se quiser. Senão eu falo, né? Não, pode falar. Nós falamos uma proposta de ter 5 filhos, né? E tivemos, né? Tivemos a Maria Beatriz, a Helena, 2 no céu e o Francisco. Então, nesse momento, nós temos 5 filhos abertos, né? E que isso fique bem claro para quem está nos acompanhando, abertos à vontade de Deus. Se a vontade de Deus for esse número, acabou. Mas se a vontade de Deus for que a nossa família ainda seja mais numerosa, né? E aí a bênção divina aqui vai falar que é um sinal da bênção divina, nós estamos de braços abertos. Nós estamos aqui para aceitar essa graça, né? Já até falei para a gente que nós vamos ter que comprar um carro maior, né? Deus vai ter que dar, tem que dar a bênção completa, né? Tem que vir o carro, tem que vir a casa, tem que vir tudo maior, né? Mas assim, é sobre isso, né, que nós vamos falar um pouco. Amor, pode falar aí. Pode continuar, fala depois. A gente quer falar depois, quer falar da educação, né? Mas é nesse sentido, né? Do testemunho de ter aí filhos, de como educá-los nos dias atuais, né? Para mim, eu vejo que é um desafio, porque a gente está bem ligado no trabalho e tantas outras coisas, então cuidar dos 3 aqui em casa é uma loucura. Não sei aí, né? Mas aqui é uma loucura, né?
A gente tem que se dividir em 500 para poder dar conta, né? Eu tenho um livro do professor Felipe Aquino que eu já li, já refoliei ele, já fiz estudo sobre ele, que é Educar pela Conquista e pela Fé, um livro do Felipe Aquino. Indico para quem é pai e mãe, né? Para quem são pais já. Indico para quem vai ter o seu filho. É um livro fantástico, um livro bacana, onde ele vai falar muito de como nós devemos aprender a educar os nossos filhos, os conquistando, né? Os conquistando. Às vezes a conquista ela se dá num simples detalhe, né? Num simples elogio, mas não o elogio daquilo que ela fez buscando elogio, ou daquilo que a criança fez ali, realmente, de fato, que precisa... Aquilo sim era motivo de elogio. Não, aquele elogio pequenininho, olha como você tá linda hoje, Maria Beatriz, e ela tá tudo descabelada, né? Tá tudo... Ela falou, pai... E aí você começa a conquistar, né? Então, eu hoje tenho tentado, né, a minha forma de lidar com as crianças, até mesmo com o Francisco, que tem aí alguns meses, né? Eu tenho tentado lidar com ele na conquista do olhar, na conquista de tentar... Eu brinco muito com o Francisco, né? Eu falo, Francisco, presta atenção no pai, presta atenção no pai, justamente para ir conquistando esse olhar dele, esse carinho, né? E que ele possa também enxergar em mim, mesmo pequenino, o quanto que existe, o quanto de amor existe nessa relação, né? Mas é um desafio, né? Um desafio. A gente vê a importância nisso aí de conexão, né? Muito a gente fala aí de pais que têm dúvida de ter mais filhos, e aqui quando a gente está falando que há uma bênção, né? Que aos olhos de Deus ali, a família numerosa é uma bênção, né? Só que aí a gente não necessariamente a gente quer machucar quem tem um filho aí, e de repente nesse momento faz uma avaliação, ou por conta de saúde ou o quê, e não compreende ainda que seja um momento para ter mais, né? Mas Perfeito. que não feche o seu coração. Que não feche o seu coração a talvez aquilo que Deus quer falar. Que nem você falou aí, né? Que vocês tinham planos de ter 5, né? E até então os planos de vocês estão completos, os planos de vocês, né? E nós tínhamos planos de ter 3, né? Desde o começo, até agora está completo os nossos planos, né? Isso mesmo. Mas é justamente assim, não querendo ferir quem tem um, mas nessa questão toda em que você falou, né? O Davi sempre pediu mais irmãos. O Davi, depois que veio as meninas, ele falava, falta um menino. Porque na cabeça dele, elas tinham uma outra e ele precisava ter um menino, né? Até hoje, volta e meia, isso surge. Aí eu falava assim pra ele, falava, filho, não cabe no carro, né? Não cabe no carro, mais que 5. Aí ele falava, já sei, compra uma van. Então, assim, né? A simplicidade da criança traz aqui... Dá um jeito, sabe? E eu percebo muito medo, né, no primeiro filho, né? A ansiedade antes do primeiro e o medo após primeiro. Porque é o que mais muda a nossa estrutura, é o que mais quebra a nossa estrutura, né? É o que mais nos transforma, porque antes nós éramos casal, recém-casados e vindo tal, e de repente nós se tornamos pai, mãe, cheio dessas responsabilidades agora, que o Wellington estava falando. Agora eu começo a ter que pensar nisso tudo que você está falando antes, e eu vou te fazer uma pergunta. Você, com a Maria Beatriz, você pensava desse jeito que você está pensando agora, fazendo com o Francisco? Não, de jeito nenhum. Não. De jeito nenhum. Olha a riqueza que a gente ganha e amadurece e cresce, porque eu começo a pensar, porque eu comecei a amadurecer, né? A gente começou e a gente fala muito isso aqui em casa. O Rodolfo, eu até publiquei uma foto deles esses dias e falei sobre cada um. O Rodolfo falou que eu roubei a ideia dele, porque ele sempre fala muito assim da característica de cada um. O que nós ganhamos e crescemos com cada um, né, amor? Desde quando o Davi veio, era muito nítido. E aí, de repente, a gente se pega igual a você. Poxa, agora, o que eu tenho que fazer? Essa conexão, como é que eu faço essa conexão? Poxa, mas eu não fiz lá com o Davi. Não importa. Nós tínhamos medo, nós tínhamos insegurança, nós erramos tentando acertar.
Exato. Então, não é porque eu não fiz lá que eu não vou fazer agora. E eu vou dizer mais, acho que o Rodolfo pode falar sobre isso. O Davi nos ensinou a ter outros olhares e que hoje a gente olha e talvez busca acertar de forma diferente, né? Quer falar do jeito deles que você fala assim? Não, cada um tem o seu perfil, sua característica, né? É, o primeiro filho tem as suas vantagens, né? Porque, querendo ou não, eles têm atenção total, né? Dos pais, É exclusivo, né? né? Mas a gente também vê a vantagem da Graça, que é a nossa caçula, por ela já ter vindo à nossa casa com dois irmãos paparicando ela, né? E o quanto que ela aprende muito mais rápido, né? Enquanto que ela é solta, né? Então Ela se acha. e justamente isso faz eles serem diferentes, né? Então a gente acredita que é muito é sempre uma experiência nova, né? O primeiro filho, o segundo a experiência não vai ser igual ao do primeiro, o terceiro não vai ser igual a do segundo e do primeiro, e isso vai te dando uma ansiedade, nossa, se eu tiver o quarto, como que vai ser? Para fazer isso, né? O que eu vou perder, né? O que eu vou perder se eu não tiver um quarto filho, né? Começa a te dar esse anseio, né? Esse anseio bom, né? Porque o pessoal, querendo ou não, pensa só no negativo, né? Nossa, custo, nossa, dor de cabeça, mais trabalho, né? Mas o que você vai deixar de perder também, né? É isso que a gente tem pensado. Como ela disse, o nosso sonho sempre foi ter três. E quando nós tivemos a Graça, né? A Graça veio, né? E não caiu na nossa cabeça, falando, nossa, missão cumprida, não caiu. Não caiu, né? Ó, a Assim, Fábio tá falando que após o terceiro fica bem melhor. Não sei o que. Vamos colocar a Fábio na live aí, Carol. Como ela já tá no quinto, né? É esse ganho mesmo a cada um. E isso que o Rodolfo falou, uma vez eu vi uma publicação de uma mãe de 3 filhos e ela colocava assim, ela pôs uma foto linda dos 3, porque nossos filhos são lindos, né? Quem não acha seus filhos lindos, né? E ela colocou uma foto linda assim dos 3 e ela falou assim: você acha que é muito, né? Olhe para eles e me diga qual deles eu não devia ter tido. Então é aquela, né, pancada, porque hoje a gente é bem isso, olha para a Graça e ela traz um novo, ela traz uma nova vida para casa, ela é espoleta, ela aproveita tudo dos outros dois, então, né? E aí a gente fala bem isso, caraca, será que, como seria o outro? O que a gente estaria ganhando com mais um, né? Ou estaria Com perdendo? certeza. É uma riqueza, né? Uma riqueza. Uhum. O Rodolfo falando do. Pega aquele livro dos temperamentos. O Rodolfo falando da personalidade de cada um. Já indico livros, porque eu amo livros, né? E para nós que somos pais, esse livro, O Temperamento que Deus lhe deu, ele fala muito isso que o Rodolfo falou, dos temperamentos dos filhos. Que bênção que é cada temperamento na vida dos pais, no crescimento dos pais. Né? Então, para quem gosta de ler, né? E para nós pais, nós precisamos muito nos educarmos, né? Para sermos bons pais, hoje nós temos que estudar muito. E esse livro fala, é muito bacana, porque ele fala exatamente da personalidade de cada filho e como trazer a potencialidade de cada filho dentro do lar, porque nenhum é igual. Né? Um vai ser mais líder, outro vai ser aquele que vai ser a festa da casa, e às vezes, eu falo por mim, por conta do nosso pouco conhecimento, nós queremos que todos os filhos agem da mesma maneira, ou sejam educados da mesma maneira. Mas a maneira com que eu me comunico. Tem 3 também, ó. Oi, Ana. Tem 3 meninas. Oi, Ana. É. A maneira com que eu me comunico, que é essa conexão que a Carol falou, com a Maria, é diferente que eu faço essa conexão com a Helena e que eu faço com o próprio, né, Francisco e com 4 meses. Então, é muito interessante essa dinâmica, né? Familiar, com cada temperamento, e a gente vai se descobrindo até também como casal, como trabalhar com cada filho. Então, não tenha medo de ter filhos.
né? Os pais aí que ainda não têm filhos, né? Não sei se estão assistindo. Não tenha medo, porque cada filho com a sua personalidade, seu temperamento enriquece o lar. E é uma delícia, né? Eles não são iguais. E sabe que você citou esse livro, é ótimo, porque as pessoas acham que quando eu falo de temperamento, eu estou falando de adulto, né? Eu sou psicóloga, eu posso falar um pouquinho disso. Quando você fala de temperamento, de tipos de temperamento, né? O líder, o mais pacífico, o mais comunicativo, as pessoas acham que a gente está falando de adultos. Mas se a gente perceber desde pequeno, a gente pode contribuir tanto para que eles desenvolvam o melhor das suas características, né? Sim. Quanto a gente pode absorver deles, porque é isso, é um conjunto no lar. Bom, então é uma empresa. Numa empresa a gente não soma as qualidades, né? Nós temos aqui um lar com 5 qualidades, com cinco pessoas que podem contribuir, talentos diferentes, e muito principalmente para nós, porque muitas vezes eles nos dão uns tapas na cara. Essa é bem a verdade. Com certeza. Eu já aprendi demais com a Maria Beatriz. Eu me recordo de um momento em que eu falava aqui dentro de casa muito, né? E isso a Maria Beatriz, hoje ela tem 9, devia ter uns 6 para 7 anos. E aqui dentro de casa eu sempre fui muito de falar, ó, sem fofoca, sem ficar falando das pessoas. E sempre levei isso e tento praticar isso, né? Mas teve um dia que eu estava muito enraivado com uma pessoa, sabe? Eu estava muito mesmo, né? Eu estava de cara com a situação, né? E eu cheguei em casa e comecei a reclamar dessa pessoa para a Geisiane, né? A Maria Beatriz chegou em mim e falou, pai, por que você não fala para ela? Não vai adiantar nada você ficar falando aqui dentro de casa isso. Você tem que falar para a pessoa, né? E eu vi, poxa... Você gostaria que falasse de você assim? Ela falou assim, você gostaria que falasse de você assim? E aquilo eu tô ensinando, mas caí na armadilha, né? E graças a Deus, a minha filha, né, de pouco, né, 6 anos, 7 anos naquele momento, chega em mim e fala algo nesse sentido. Então, a gente aprende muito com eles, né? Quando a Geisiane fala do temperamento, meu Deus do céu, a Helena tem um temperamento que vai na lua, vai no céu. A Helena pula, ela desce, ela corre, ela brinca, né? E isso é lindo, eu não posso coibir isso. Entende? Eu não posso paralisar isso. Helena, senta. Helena, fica quieta aqui e fica desse jeitinho que o pai quer. Não, é a personalidade dela, é o jeito dela. Eu tô até tentando me adaptar com os gritos dela, porque tem hora que ela começa a gritar e cantar, e eu falo, meu Deus do céu, trabalhei o dia inteiro, eu quero silêncio, né? Eu quero silêncio. Mas eu tenho que deixar ela se extravasar naquilo que é a personalidade dela, né? E nós temos aprendido muito com isso, né? Porque a Helena é assim, a Maria Beatriz já é mais contida, mas ela tem uma forma de lidar com os estudos diferente, uma forma de lidar com o conhecimento de mundo diferente. Para uma menina de 9 anos, ela conversa comigo, né? Nós temos conversas muito gostosas, prazerosas mesmo, com reflexões muito, muito centradas, né, dentro de conceitos mesmo, que eu falo, poxa, que bacana isso, né? Então, com ela eu já vou numa outra linha, né? E eu acredito que o Francisco vai trazer também o temperamento, o perfil dele para dentro da nossa casa. Com certeza, a gente aprende demais com eles, e eu não tenho dúvida de que é eles que vão nos levar para o céu. Eu li um livro antes da Maria Beatriz nascer. Maria Beatriz, então, tem 9 anos, eu devo ter lido esse livro já há 10 anos atrás. Eu e a Geisiane somos casados, vamos fazer 12 anos de casados esse ano, e esse livro eu li na preparação para o nascimento da Maria Beatriz. É um livro de um frei, não vou me recordar o nome do frei agora, mas esse livro diz assim, os filhos são os filhos dos defeitos dos pais. Esse livro me pegou muito pesado comigo, naquele momento. Porque eu falei, poxa vida, o Frei dizia assim lá no livro, né? Eu tenho esse livro em casa, não peguei aqui para nossa live, mas quem quiser depois pode me pedir aí. Esse livro dizia assim, que os filhos, eles vão ser muito daquilo que são os meus defeitos. E eu falava, meu Deus, eu tenho que melhorar muito para que eles sejam muito melhores do que eu.
para que eles sejam muito melhores do que nós. Porque se eles são, né, na linha do Frei, se eles são os filhos dos nossos defeitos, meu Deus do céu, né? Os defeitos deles, né? Eles são. Eu falei, meu Deus do céu, né? Eu tenho que trabalhar isso em mim para que eles possam crescer. E aí o Frei, logicamente, depois vai levando e vai conduzindo em dizer que o que cura, o que liberta, o que transforma é o amor. Então, à medida em que eu vou colocando amor no meu temperamento, a Geisiane no temperamento dela, nós vamos colocando... Porque vamos lá, quando nós falamos de temperamento, qualquer pessoa pode fazer um curso de PNL, um curso de Enneagrama, um curso de não sei o quê, um curso de alta performance, e pode modelar o perfil dele. Né? E um ateu pode fazer isso, qualquer pessoa pode fazer isso. Pode modelar e falar, eu quero esse perfil para mim. Só que existe a diferença daquele que modela o seu perfil e coloca amor, e vive o amor, e aquele que modela o seu perfil só em busca de um objetivo, só em busca de um resultado. Né? Então, assim, nós tivemos que aprender a colocar amor no nosso jeito de viver, para nos tornar pessoas melhores, para que eles também vão crescendo melhores nesse mundo. Né? Eu digo muito aqui dentro de casa, falo, poxa, eu quero que as minhas filhas e o meu filho vivam muito mais, ou vivam bem mais intensamente a vida do que eu vivi, né? Mas eu tento promover isso para eles, né? Para elas. E isso vai ganhando um fôlego, né? Fantástico, pessoal, esse bate-papo nosso aqui. Eu vi que tem pessoas aí nos acompanhando. O Rafa entrou, né? Rafael, seja bem-vindo aí à nossa live. Você também tem 3 crianças aí, né? Eu sei da sua loucura, isso, você e a Grazi. Que loucura, né? E Manuel tá aí, né? Foram Legal. com a gente. A Flávia, a irmã da Fábio, tá aí também. A tia dos 5 tá aí também. Né? Tá aí. Que bacana, né? Que E bacana. Agora muito... eu fiquei com vontade de saber se depois do terceiro é melhor mesmo, sabia? Aí, ó. Vamos lá, Fiquei né? com vontade. Mas eu acredito que seja, porque a gente não tem menos medo, né? No primeiro eu brinco, eu falo que o primeiro é de cristal, né? Caiu a toalhinha, você não, tem que lavar, tem que higienizar, tem que passar álcool, tem que fazer tudo. Pra relar na mão. O terceiro caiu, você só chacoalha e continua. Mas é bom que a Geise já trouxe isso dentro disso, porque eu acredito que muitos aqui respondeu que sem dúvida é por aí, né? Imagina o quinto, Jesus, né? Né? Eu digo assim que a gente, lá no primeiro, Deus nos deu a bênção e foi, com certeza, aí, como a gente confiou nisso, a gente pediu a Deus que nos desse sabedoria, né, para lidar. Mas a gente errou, com certeza. Errou e nossa, que erro. Não, né? A ansiedade faz isso, o desconhecido faz isso, a imaturidade faz isso, né? Quantos anos nós tínhamos, né? Lá no primeiro, faz 10 anos. 10 anos. Gente, 10 anos rolou muita água. O que o Dever colocou ali? O corona. Imagina nascer no tempo de corona, né, Ele Dê? vai nascer agora, né? É muito álcool em gel, hein, Ademir? Vai ter que comprar um... Eu acho que a Lohane vai fazer uma bolha, vai colocar o... Tambor de 200 litros lá e deixar lá no fundo da sua casa. Não, tá protegido por Nossa Senhora, né, Ademir? Amém. Mas é assim, nós pedimos tudo isso e nós fomos nos transformando. Então, eu acho muito legal isso, né? E quando a Geise coloca, né, esse negócio do paninho e tudo, não é só no paninho, é em tudo, né? Tem tudo, né? Se eles tinham mais dificuldade para as coisas, é porque nós não tínhamos tranquilidade para transmitir, né? Ai, teve mais dificuldade para dormir, para mamar, para isso. Nós não sabíamos dar mamar, nós não sabíamos trocar, nós não sabíamos fazer nada. Tá E aí aprendendo, né? Exatamente, a gente transmite a facilidade para eles. Né? Então, quem está nos vendo aí, né, e que de repente pode concordar com isso, né? Um filho. Oi, Gi, você é linda também, Gi. Dia 2, hein, Gi? Então, é natural. Aí vem o segundo, nós já somos pai e mãe.
Nós já somos, né? Nós já batemos cabeça e tudo, mas nós estamos com uma ansiedade de querer acertar ainda mais. E essa ansiedade, por vezes, também vem nos atrapalhar, porque daí nós só temos um parâmetro, que era o primeiro. Então, agora, eu estou falando um pouquinho aí como psicóloga, como aquilo que eu pensei a vida toda, quando eu dizia que quero 3 filhos, tá? Mas espero que vocês entendam essa caminhada e tudo mais. Então, vem o segundo e nós temos um pequeno anteparo, que eu só tenho o primeiro para referência. Então, o que eu fiz, eu não posso fazer assim de novo. Ou o que eu não fiz, agora eu tenho que fazer, eu tenho que recuperar. Então, a gente fica com aquela comparação muito brusca de um para o outro, né? E aí a gente já começa a perceber que certas coisas eram exagero, né? Algumas coisas a gente começa a perceber que era exagero. A gente começa a perceber que a gente limpava um pouco demais as coisas. Limpar não é problema, tá, gente? Pode limpar. Mas a gente, né, é bem assim, caiu, não, já põe para lavar, né? E a gente, não sei porquê, mas a gente não faz isso no terceiro do mesmo jeito, jamais. Né? Aí que nem o Rodolfo falou, o primeiro era exclusivo, então a gente tinha mais tempo, a gente pensava mais, né? Então, mas aí chega no terceiro, qual que é o ganho que eu dizia às vezes, né? Que eu vejo na nossa vida, né? E quem tá aí na caminhada do primeiro, talvez vai se preparando com isso, né? Chega no terceiro e você tem mais de um parâmetro. Você não tem mais um único viés para se comparar. Você já tem maturidade de pai e mãe, você já tem caminhada de acertos e erros, você tem 2 parâmetros do que deu, do que não deu, 2 temperamentos que você já aprendeu a lidar. Então você começa a se abrir, você começa a ver que o leque não é tão fechado, que ser pai e mãe não tem uma receita fixa, aí você começa a caminhar. Talvez por isso que a Fábio diga que depois do terceiro é muito mais fácil, né? Porque a gente já acumulou, né? O terceiro na psicologia, ele já evita, por exemplo, aquela rixa que às vezes surge de um irmão. O irmão gosta de verde, o outro não vai odiar verde, porque ele tem que gostar de azul. Porque se ele gostar de verde, ele não se diferencia do irmão. Então, às vezes, tem muito isso, né? Então, eu acho que talvez por isso, no terceiro, a gente ganhou essa experiência, a gente aprendeu meio que na marra, talvez, porque talvez não tínhamos muito quem batesse um papo assim com a gente, né? Para dizer, calma, leia um pouco mais, né? Acalme seu coração um pouco mais, né? Filhos vão ser diferentes, você vai criar do mesmo jeito, você vai dar a mesma papinha, uns vão aceitar, outros não, né? Exatamente. Exatamente assim. E isso gera uma ansiedade nos pais. Então, no primeiro, nossa, né? Imagina, e aí eu vejo muita gente assim, nossa, se der o trabalho que esse deu, nossa, mas eu não vou dar conta porque ele já consome meu tempo. Claro que ele consome seu tempo, meu filho, você não tinha tempo. Você era você. Você. Agora, de repente, entrou no seu mundo um filho. Mas esse espaço, ele abriu. Eu não sei vocês, mas se podem concordar com a gente, o primeiro filho, o rompimento é grande. Do segundo para o terceiro, o tempo que você serve um ali, você serve 3, né? Você leva todo mundo para tomar banho junto, às vezes. Então, não é a mesma proporção de tempo, de consumo da gente. Aumentou 30% do consumo do meu tempo. No segundo filho, aumenta mais 30%. No terceiro, aumenta mais 30%. Então, você ficou com 10% do seu tempo. Não é assim, né? A proporção. E uma mão lava a outra, né? Você vai fazer comida para 3, você faz para 4. Você vai... os maiores vai ajudando com os menores. Quanto que os maiores ajudam? Nossa! Com certeza. Eles vão crescendo, vão ficando independentes, né? Ô Rodolfo, chegou o frio agora, né? Eu e a Geise percebemos, nós estávamos falando isso ontem, falou, poxa, a família aumentou e ainda não aumentou os cobertores, né? Tem que aumentar. Tem que comprar cobertor. Tem que comprar cobertor, né? Não, porque foi aumentando aí e tal, né? Agora veio o Francisco, já está usando umas cobertinhas que a gente aí
Falei, poxa, amor, mas parece que tá passando frio aqui na nossa cama, né? Porque daí o nosso cobertor foi para Maria Beatriz, né? Maria pegou pra ela. Ela pegou. Ela arrumou um jeito lá e já começou a dormir com o nosso cobertor, pediu para dormir. Porque é gostoso, né? Aí eu falei, pô, amor, agora estamos passando frio, como é que tá acontecendo, né? Tá faltando cobertor? Amor, a família aumentou, né? Tem que comprar mais cobertor, né? Mas é isso aí, uma mão lava a outra, né? A gente vai tentando conduzir da melhor forma. Carol, eu queria só fazer uma observação aqui. Pode falar. Deixa eu só pegar um comentário aqui do Rafa, que ele falou assim, ó, a gente aprende mais com eles. O caiu, levantou é o melhor, porque na mesma hora que eles estão chorando, já estão sorrindo de novo, né? Porque entre eles realmente fazem assim, um filho caiu, de repente, tem 3, ele vê que os outros tá brincando, ele levanta, ele já vai, ele, né, já toca mais. Isso. Verdade, ele até comentou outra coisa ali, né? Deixa eu ver aqui, ele falou, ó, e como são diferentes. Aqui em casa, uma é toda meiga, né? E nos ensina a sermos mais calmos, mas a outra é agitada, extrovertida, o João é a paz em pessoa, mas é assim mesmo, né? É o ritmo que nós estamos passando aqui, cada um vem com o seu perfil aí, né? Acredito que a Gi lá na casa dela também tem os desafios, né? Eu queria só fazer uma observação para quem está nos acompanhando aqui. Primeiro, cada dia, né, essa é a segunda live que a gente faz para falar de família. O primeiro nós falamos sobre, para quem está nos acompanhando aí, talvez não acompanhou a primeira, tá lá no meu Instagram, tá no Instagram da Carol, quem quiser assistir, né? Nós falamos sobre família e trabalho, é possível conciliar, né? Hoje nós estamos falando de filhos, e aí me surge assim já, poxa, a certeza de que a gente pode manter um ritmo aí de falar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque nós poderíamos falar agora como que nós educamos os filhos, porque não vai dar tempo de falar hoje, né? Eu já tinha até preparado algumas coisas aqui que eu tinha em mente, né? Questão de valorizar, né? Hoje os pais precisam valorizar as crianças, elogiar, compreender os filhos, e entre outras coisas, mas não vai dar tempo. Talvez seria já um próximo tema nosso. Mas antes da gente encerrar aqui, que eu não sei quantos minutos já foi, eu queria só falar, porque talvez tenha alguém, a observação que eu quero fazer é que talvez tenha alguém assistindo nós, né, e fale assim, poxa, mas eu sou estéril, casei, né, e nós somos estéreos, tem muita situação assim, né? E entendam que quando nós falamos, eu vou voltar lá no começo da nossa conversa, a Carol falou, é uma missão, e cada casal vai entendendo qual é a sua missão. Eu compreendo que talvez sim, para alguns casais, o pedido de Deus ou a condução daquela família vai ser 2 filhos. E tá tudo certo, né? Não existe regra. Eu só acho que algumas pessoas, alguns casais são chamados a ter essa família numerosa que o Catecismo da Igreja Católica nos pede, ou nos mostra, né? Então, assim, eu acho que tem alguns casais que são chamados, né? Os coordenadores estaduais do Ministério para as Famílias da Renovação Carismática Católica também tem 5 filhos, né? E fizeram uma pregação para nós, tem 5 filhos, né? A Leda e o Fernando. Então, maravilhoso. Mas eu conheço pessoas também que têm um filho só e também tem a sua forma de educar, a sua forma de tratar, a sua forma de lidar. Mas o catecismo também fala para esses que são estéreos. E eu queria só fazer a leitura para que esses também estivessem conosco no sentido do quanto que eles podem viver a paternidade e a maternidade, mesmo sendo estéreis, né? O catecismo vai dizer assim, o Evangelho mostra que a esterilidade física não é um mal, não é um mal. Os esposos que, depois de terem esgotados os recursos legítimos da medicina, sofrerem de infertilidade, unir-se-ão à cruz do Senhor. Unir-se-ão à cruz do Senhor. Fonte de toda a fecundidade espiritual. Olha que lindo isso, né? Lá atrás aquela palavra dizia que é uma condição natural, o unir-se meu e da Gesiane, se for um unir-se verdadeiro, gerar fecundidade, né? Sermos fecundos. Aqui ele vai falar para que o casal estéril, né, a fecundidade vai vir através da cruz, que é fonte da fecundidade espiritual. Podem mostrar sua generosidade adotando crianças desamparadas
ou prestando relevantes serviços em favor do próximo. Olha que lindo isso, né? Eu me lembro quantas vezes que eu fui pregar no estado aí do estado do Paraná, fui pregar teologia do corpo, onde nós iríamos falar sobre o celibatário, né, sobre as irmãs, né, as religiosas, aqueles que são consagrados, e o quanto que esses podem, e não só podem, devem praticar a sua paternidade, o seu chamado à paternidade e o seu chamado à maternidade, mesmo não assumindo a condição de um matrimônio e gerando uma vida. Eles, ao contrário, pode gerar muitas vidas, podem ser pais espirituais de muitas pessoas, um sacerdote, uma religiosa, assim também para os casais que são estéreis, né? Eu diria assim, né? E fiquei pensando nisso, tá? Para esses, eles têm a oportunidade de talvez muito mais do que 5, que é o número máximo que nós falamos aqui, né? Terem 10, terem 15, terem 20, terem um orfanato, né? Eu fico imaginando o quanto que talvez um casal estéril fisicamente podem serem pais espirituais de tantas crianças que estão aí abandonadas neste mundo, neste Brasil, né? Eu tive a oportunidade de ter um amigo muito próximo que foi para o Haiti, né? E ele foi para uma missão lá no Haiti, e lá no Haiti ele fala, poxa, Wellington, eu chegava lá e eu via crianças comendo papelão, né? A realidade lá é crianças comendo papelão, né? Ele falava, a minha vontade era de pegar essas crianças e vir trazer para casa, trazer para o Brasil, trazer aqui, porque eu tenho comida de sobra, eu tenho alimento de sobra, não me falta isso. Né? Então eu fico pensando, para um casal que talvez vive essa esterilidade, não são fecundos fisicamente, podem sim fazer e contribuir muito, criando crianças. Né? Eu sempre digo assim, eu tenho 5 filhos e 4 afilhados, né, amor? E 4 afilhados, que para mim são filhos. Né? Então, assim, eu os vejo e os trato como filhos. Eu sei que estão distantes, eu sei que o João está lá em Mandaguari, a Júlia está lá na casa dela, a Clarinha está aí com vocês, né? A Laurinha está lá na casa delas. Agora, nesse tempo de pandemia, então, eu estou com uma saudade, né, de tê-los comigo, de poder abraçá-los, e me emociono com isso. Por quê? Porque em nenhum minuto eu os tratei como um simples afilhado. É uma função. Só uma função. Em nenhum minuto. Né? Os meus afilhados, vocês aí, nós somos compadres, né? Nós somos compadres. A Clara, para mim, é minha filha. Eu trato como se fosse minha filha. Por quê? Porque eu sei que fisicamente não, mas espiritualmente nós temos uma responsabilidade sobre o pedido que os pais nos fizeram. Então eu vejo que para quem está aí, talvez vive esse período, talvez de esterilidade, sofre com isso, eu diria assim, irmãos, eu já conversei com muitos casais que sofrem com isso. É difícil, a dor é grande. A gente se compadece com esses irmãos, né? Se compadece mesmo. Meu coração chega a vibrar em falar nessa situação. Mas não desistam, amem aqueles que estão próximos, amem as crianças que estão próximas, criem filhos de alguma forma. É o que eu posso dizer. Criem filhos de alguma forma. Então eu queria fazer essa observação para que sim, né, a gente não caia naquela, temos que ter família numerosa, 1 ou 2 ou 3, não existe regra. E nós nem seríamos dignos ou nem teríamos condições de impor uma regra para isso, né? Ao contrário, acho que cada um tem o direito de viver e estabelecer a paternidade e a maternidade responsável na condição que estão. Na condição que estão. Até porque é dom, né? É dom de Deus. Então, eu creio que o anseio, eu queria pegar o seu gancho aí, porque a gente tem aqui acho que uns 6, 7 minutinhos. Eu creio que o anseio, o desejo daqueles que estão buscando a paternidade e maternidade biológica, né? Só o desejo e o anseio no coração de Deus já dá a eles a dádiva da doação, da entrega, né? Seja aí, como você citou, um afilhado, seja sobrinhos, crianças próximas,
seja numa atitude social, seja mesmo no âmbito interno espiritual, né? Alimentar isso para que não se frustre, né? Ah, mas e passa ano, e passa ano, e passa ano, para que aquele sentimento não seja frustrado, mas que ele seja frutuoso. Bem o contrário. Exatamente. Não seja frustrado, seja frutuoso, né? Porque é um dom e o dom dá frutos. Então, se esse desejo está no coração dessas pessoas, e eu também, a gente já rezamos muito por muitos casais que tinham essa dificuldade, graças a Deus já vimos alguns milagres, né? O Davi rezava comigo muito, sempre, todas as manhãs. E eu creio que esse coração nunca pode se apagar, é bem isso que você falou. Alimente, porque se esse desejo existe, ele é frutuoso. Para um propósito ou outro, ele há de ser frutuoso. Com certeza. E para aqueles que são casados e que não são abertos à vida, né? Nós dizemos, não tenha medo de ter filhos, né? Porque a palavra de Deus é bem clara ali no catecismo, né? A generosidade dos pais. Então, muitos hoje o mundo diz, tenha cachorros, tenha animais, né? De todos os tipos, mas não tenham filhos. Essa cultura aí por trás, né? Não vamos entrar nesses méritos, mas a gente sabe do que tem por trás disso. Desse não ter filhos, né? Não tenham medo, né? Se abram à generosidade, né? Se abram à ação de Deus, e cada filho é uma bênção, né? O Salmo vai dizer, feliz aqueles que encheu a sua aljava deles, né? O homem será honrado na sua velhice, né? Pelos filhos que tiveram, né? Porque Deus honra. Então não tenham medo. Se abram à vida, se abram a essa generosidade, façam essa experiência, com certeza, né? Deus também os honrará de forma extraordinária, né? Não tenham medo. É bom lembrar, Geise, que essa cultura desse mundo, ela vai apertar. Ela vai apertar. E você vai... Hoje em dia, quando você engravida, você fala, nossa, que coragem. Tem gente que quando engravida do primeiro, já escuta. Engravida do primeiro, já escuta. Nossa, que coragem. No mundo como tá, na situação que a gente vive, você vai ter filho? Imagina o que a gente não escutou, vocês, que com o terceiro, né? E quando a gente fala assim, abertos à vida, a família já fica assim, né? Meu Deus, né? Mesmo que, gente, né? Filho é uma bênção. Então, é muito engraçado. No nosso caso, vocês tiveram duas meninas. Então, no nosso caso, a gente teve o Davi e a Clara. E o que a gente ouviu de tipo assim, mas vocês vão ter o terceiro? Vocês já tiveram um menino e uma menina. Tipo assim, É um casal, né? Né? Vocês já estão satisfeitos. Vocês têm um homem e uma mulher. Né? Já viveram isso. Né? E aí as pessoas se surpreendem. Então, a partir do momento que vocês traçarem isso, porque é importante falar que isso é do casal. Não adianta esse desejo, esse anseio, essa abertura, esse acolhimento tem que ser do casal, né? Então, isso tem que ser cultivado, trabalhado se for necessário, buscar um acompanhamento se for necessário, né? Porque é um caminho que tem que ser muito em comum, né? Então, se vocês optarem por isso, vocês vão ouvir, sim, muita coisa, né? Mas eu tenho certeza que vocês vão provar o contrário. É isso aí. Vamos provar, É isso com aí. certeza. Eu quero deixar minha fala final aqui já em relação a tudo que nós vivemos aqui. Primeiramente, gostei muito do bate-papo. Eu acho que temos que ter mais. Estou gostando. Pessoal aí que está nos acompanhando, né? Eu percebi vários comentários, várias pessoas falando, né? Que legal. O Rafa já comprou um cobertor. Rafa, já comprou? Passa lá. Vamos comprar. Fala para mim a sua pesquisa aí, onde está mais barato, onde está mais caro, né? Vai comprar. Que a gente precisa comprar. Mas a gente tem que falar mais de família mesmo, ele também falando. Show de bola. Então, acho que a gente tem que tocar mais esse assunto, né? E vamos marcar o próximo. Mas, assim, queria encerrar minha fala final, depois passo para a Geise, e aí vocês podem encerrar, Carol e Rodolfo. É que a palavra de Deus nos diz assim, né? No final daquele contexto que eu trouxe no início, né? Em que Deus fala, olha, disse ele, multiplicai-vos. O que a palavra de Deus no final daquele capítulo diz? Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Então eu quero encerrar dizendo assim,
É muito bom ser pai de 5 filhos hoje, né? Eu sou muito feliz, eu sou grato a Deus por ser pai da Maria Beatriz, da Helena, do Francisco e de 2 bebês no céu. E sou grato a Deus, é muito bom ser padrinhos, né, desses 4 afilhados que eu tenho, que eu amo demais da conta, né? Deus, é muito bom, é muito bom. É maravilhoso. E Muito cuidem bom do mesmo. Hã? que um dos meus pioinhos. Tá aí. Tá aí, né? Maravilhoso falar disso, né? Porque isso desperta dentro de nós também um amor muito grande, né? Mais ainda pelos nossos filhos. E quando eu digo não tenha medo de ter filhos, não tenha mesmo. Eu tenho algo dentro do meu coração que o Padre Paulo Ricardo fala muito, que os nossos filhos um dia verão a Deus. E diante de Deus vai nos dizer: obrigado, mamãe e papai, por disserem sim a mim, porque hoje eu posso ver a Deus. Gente, isso não tem preço, né? Os filhos agradecendo você por poderem contemplar a Deus, porque nós um dia estivermos, né, Sim. abertos à vida. Então, sim à vida, sim aos filhos que ainda virão, se assim Deus permitir. Aqueles que estão aqui, que Deus nos dê a graça de educá-los na fé, na verdade, no bem e no belo, né? Porque um dia todos nós, porque essa vida vai passar, né, queridos? Né? Nós sabemos que a nossa vida é eterna, nós estaremos um dia junto com Deus, e o sofrimento da vida presente, da educação deles e da vida cotidiana, Não tem proporção, né? na glória que nos espera. Não, o que eu tenho para falar é que é um conselho, na verdade, né? Muitas vezes, a gente escuta a opinião não das pessoas certas. Se você quer saber como que é ter um Exatamente. filho, você quer saber como que é ter um filho, pergunta para quem tem um filho. Exatamente. Pergunta para quem não tem, né? Você quer saber como é ter 3, pergunte para quem tem 3, né? Quer saber como é ter 5? Pergunta para Fábio. Para quem tem 5. Escuta comentários e aí acaba muitas vezes desmotivando, né? Mas pergunta para quem realmente tem. É muito difícil alguém reclamar de que se arrependeu, né? Dizer que se arrependeu. Então, eu acredito que... Reclamar até reclama, né, Rodolfo? Vai ser difícil se arrepender, não, né? Fala, Jesus, tô ficando louca. Então, é o que eu tenho para falar. É isso aí, gente. Eu acho que eu quero fechar aqui até 2 minutos com a frase que a minha prima colocou aqui agora há pouco, a Graça. Filhos são herança do Senhor, né? Acho que para a gente fechar aqui hoje, para seguir para o próximo, né? Para o próximo tema. Se vocês quiserem, gente, pode dar tema para a gente. Gente, fala disso, né? A gente está aqui aberto, né? A viver. A Fábio tá ali, tem uns 5, né? Tá estimulando a galera aí. Então, filhos são herança do Senhor. E isso que a Geise falou fecha junto com essa frase, né? A herança do Senhor para nós é o céu, né? O que nós temos, esperamos se não for isso, né? O que é senão o céu? Então, que a nossa herança esteja aí também na graça dos filhos que Deus nos deu e nesse anseio do nosso coração por buscar essa sabedoria constante e alcançar a nossa herança. Amém, amém. Isso aí então, pessoal. Obrigado por quem nos acompanhou aí, participou, né? Vamos ver se nós conseguimos ter para quarta-feira novamente, ou talvez no máximo daqui 15 dias, né? Na próxima 2 semanas, pula semana que vem na próxima, mas a gente vai avisando aí, comunicando nas mídias sociais aí, tá? É isso aí, gente. Né? Estamos aí abertos a crescer juntos, ok? Isso. E quem quiser falar conosco, Carol, vamos fazer o seguinte, quem quiser falar comigo, com a Geise, ou com a Carol, com o Rodolfo, manda um direct aí para nós, né? Manda uma mensagem, talvez quer contribuir com alguma coisa que a gente falou aqui, quer falar, quer dar uma ideia, quer dar um testemunho, quer contar como que é, nós estamos aí abertos a essa conversa. Eu acredito que a gente está criando devagarzinho algo que está sendo ainda implantado. Deus está nos modelando, né? Então, assim, vai falando conosco aí, vai nos chamando aí. É isso aí, gente. Nos procurem, a gente tá aí, tá bom? Show gente, de bola. Obrigada, viu? Obrigado, abraço. Boa noite, Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Deus abençoe.